Então, duas informações para iniciarmos. Estamos, então, em Atos, capítulo 3. Você pode ir preparando, então, a sua Bíblia. E também eu preciso da sua ajuda com algumas pesquisas. Então, eu coloquei no grupo da igreja um link, né, para a gente poder entrar lá no Mentimeter e poder estar preenchendo. Só que eu não sei se todo mundo também aqui tem acesso. Se não, vê quem não tem, passa aí o WhatsApp para o outro, se possível, para a gente poder ir dividindo, então, também, tá? Os slides, a Dama, então, vai estar mudando no seu celular, naquele esquema que vocês também já conhecem. É interessante, exatamente como nós ouvimos, né, toda essa parte, então, parece que a superação da nossa fraqueza, a superação humana, acaba sendo o maior testemunho na sua vida do que até mesmo o seu bom desempenho, todas as suas virtudes. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, tudo, tal, e interessante que parece que algumas pessoas vão reconhecer você porque você é organizado, você é inteligente, conquistou as coisas, mas interessante que dentro dos altos e baixos, né, que foi comentado também, quase agora, essa superação, a superação da nossa fraqueza, como nós lidamos, então, com as nossas crises, acaba sendo terra fértil para Deus, então, promover muitas coisas e mudar a percepção da nossa vida, né, mudar muitas coisas. A gente tem visto capítulo 1, capítulo 2 de Atos, toda a parte do testemunho, toda a parte do poder, que é muito importante, mas uma das coisas que precisamos agora entender é quando tudo isso, o testemunho e o poder, que precisamos avançar, temos toda a capacidade, mas será que efetivamente a gente consegue avançar? Será que efetivamente a gente está conseguindo ter um bom, desempenhar aí um bom trabalho? E aí entra um dos problemas, muito utilizado. Eu passei esse mês inteiro, à noite, na empresa, né, dentro de um treinamento, e interessante que entre uma das etapas, né, um termo psicológico, acabou colocando um dos termos que eu já ouvi e eu fiquei pensando nisso daí, e foi exatamente então o período que eu estava estudando esse capítulo, então eu quero dividir com vocês. É uma síndrome onde a pessoa ela não se sente capaz, né, de poder fazer algumas coisas, só que é um sentimento que é baseado em uma fantasia, é uma ficção, não é uma realidade. Mas a pessoa está trabalhando, ela está desempenhando ali uma atividade, mas ela não se sente capaz de fazer aquilo. Ela recebe, muitas vezes, então, uma promoção, recebeu ali uma boa oportunidade no serviço, e ela morre de preocupação, morre de medo de alguém pedir alguma coisa específica para ela. Puxa, vamos me descobrir. Vamos me descobrir porque eu estou aqui, na verdade, meu Deus, erraram no processo de seleção. Eu estou aqui, na verdade, por pura sorte, que acho que é o primeiro slide. É por pura questão de aleatoriedade do mundo, e eu estou aqui, na verdade, não porque eu tive um bom desempenho numa prova, passei no processo de seleção, eu estou aqui, né, no caso aqui, duas crianças, né, talvez participaram aí de uma gincana, de um esporte, receberam ali primeiro lugar, e uma delas tem mais ou menos esse pensamento, puxa, foi só sorte, eu, na verdade, não deveria estar aqui. Mas é um sentimento que consome. E a outra pessoa, puxa vida, não, eu me dediquei, eu me esforcei, por isso que eu estou aqui. Interessante, eu não sei se vocês já ouviram falar da síndrome do impostor. A pessoa ela se acha como um impostor aonde está trabalhando. Fica preocupado que a qualquer instante pode ser mandado embora, porque o chefe vai descobrir que ele ou ela não é tão capaz assim. Uma sensação, né, que acaba consumindo todo o coração, né, e esse medo de ser descoberto, esse medo de estar pedindo algumas tarefas específicas de serem executadas, vão destruindo todo o coração e a pessoa ela vive extremamente cansada e estressada por causa disso. O mais interessante é que também esse tipo de percepção ele pode ser aplicado, por exemplo, no namoro. A pessoa descobre que está lá namorando uma moça linda, maravilhosa, é uma joia.
né? E aí ele fica preocupado, né? Ele fica preocupado, meu, ela é demais para mim. Super gata, importantíssima. E quando ela descobrir quem realmente eu sou, ela vai me abandonar. Então começam umas crises, começa às vezes ciúmes, começa toda essa insegurança vai desencadeando então muitas coisas, que seria o foco. Na família, pensando, né? A Pri está lá com o bebê e imagina a demanda agora que é, né? Uma rotina que você está se ajustando e tudo mais, né? E quantas mamães aqui presentes, então vamos dar esse exemplo. A mulher, né? Você, irmã, como mãe, sente lá no fundo do coração que, puxa, eu não sou uma boa mãe. Não sou uma boa mãe. E aí pode ser que, por acaso, vai também desencadear algumas coisas de que, puxa, então eu vou virar meio que neurótica para compensar, já que eu me sinto que eu não sou uma boa mãe, eu vou ser descoberta a qualquer momento, eu começo a desenvolver uma crise, uma neura de limpeza, de organização e algumas coisas assim. Voltando à questão do trabalho, é aquela pessoa que trabalha bem, todo mundo fez ali a sua carga horária, mas a insegurança é tão grande que sente o dever e a necessidade de trabalhar mais horas, fazer mais coisas, ou muito mais além, porque no fundo, morre de medo de ser descoberto de que também de que não é tão capaz quanto precisa ser. Mas repetindo, tá, irmãos? É uma questão assim de síndrome, né? Que então a nossa palestrante lá, psicóloga, estava explicando e mostrando que a pessoa acaba desenvolvendo e pode ser mentira. Interessante também que dentro da parte do serviço, isso pode ocorrer o oposto. São pessoas que meio que se isolam. Por quê? Não vai numa reunião, ou na reunião quer sair fugindo logo da reunião da empresa, ou numa confraternização. Por quê? Porque se conversar muito comigo, vão descobrir quem eu sou, não vão gostar de mim, e aí continua aquela bagunça, aquele monte de crise e assim por diante. Fica com essa ideia na cabeça, né, dessa preocupação, e aí agora a dama vai mudar então para você a tela do seu celular, para você então me ajudar a responder então essas perguntas. Uma pesquisa simples, pensando então agora aqui no capítulo 3, tá? É sim ou não, tá? É simples, para você poder me ajudar aqui a pegar a população que está aqui e o pessoal que está na internet. Já orei pessoalmente por um enfermo. Sim ou não? Você vai colocar, não, nunca tive oportunidade, cara. Eu só orei, sei lá, descobri alguém que tinha lá um problema e orei. Não, você, pessoalmente, você orou por alguém que estava ali enfermo. Né? Ó, já testemunhei, é outra pergunta, o enfermo ser curado pela minha oração. Você já teve, né, esse testemunho, né? Conseguiu presenciar uma pessoa que você estava vendo que estava ali diante de uma enfermidade, você orou e você viu Deus operar, então, na vida dessa pessoa. Às vezes não de imediato, às vezes também acontece, mas você percebe que dentro do processo, aonde o meio médico, aonde os profissionais dizem não existe cura, essa pessoa aqui já não tem jeito, e vai ter que operar, e vai morrer, e Deus ele reverte toda essa situação de uma forma espantosa. Então você responde. E a outra pergunta, a terceira, me sinto preparado, então, para orar por um enfermo quando necessário, que é diferente. Às vezes você nunca orou, mas se surgiu uma oportunidade na sua família, surgiu uma oportunidade no seu trabalho, surgiu uma oportunidade no meio da rua, né? Como nós vamos ver então aqui talvez no texto, você tem total tranquilidade e segurança para poder orar. Então vamos lá. Ó, a maioria do grupo aqui está no sim, então que orou, muito bom. Do testemunho de poder ver, né, a cura em si, já entra quase ali, né? Seria a minoria, mas esse que era o meu foco. A minha preocupação é exatamente nessa terceira questão. O quanto você se sente preparado para orar quando necessário.
Alguém vai pegar você, descobriu que no serviço você é crente, lá da Aliança Internacional de São Paulo, vem cá, você, ora aqui porque essa pessoa está doente, você pode fazer uma oração por nós? Me sinto preparado para orar, né, por um enfermo quando necessário. Então, existe uma boa tranquilidade para isso acontecer. Descobriram ali na rua que tem alguém endemoniado. Vamos já extrapolar. Vamos lá chamar, então, a Thaís, vamos lá chamar o Lucas, porque eles são lá da igreja, né? Eles vão lá expulsar o demônio, né? Vamos chamar o Emerson, né? Para poder, né, tratar, então, desse assunto, né? Não, estamos aqui numa reunião, muitas pessoas olhando, e vamos pedir, então, para alguém, então, dar uma palavra. Ah, tem um crente aqui da Igreja Aliança. Meu, os crentes aí, eles sabem bastante coisa da Bíblia. Pede para ele dar uma palavra e fazer uma oração. Nesse sentido, né? Extrapolando. Então, o grupo aqui, ele tem exatamente essa tranquilidade, né? Quase ali, né? Completo, né? Ao mesmo tempo que a oração, essa tranquilidade de poder estar avançando. E exatamente isso é muito bom. Porque imagina a crise, né? Se existe, se é possível, um crente também desenvolver essa síndrome do impostor na vida espiritual. Aquela preocupação de que a qualquer momento vão pedir para você expulsar o demônio de alguém, orar por alguém, dar uma palavra quando necessário, você fica assim preocupado, foge, né? Encara, qual que acaba sendo então a sua reação? E aonde não pode de maneira alguma acontecer é de nós negarmos exatamente essa palavra. Você não pode de forma alguma negar uma oração. Você precisa, exatamente o que nós vamos ver então aqui, com foco, tá? É o próximo slide, capítulo 3, versículo 16, né? Entendendo como nós já cantamos, que existe toda uma manifestação sobrenatural, e isso não se trata exatamente da sua vida, do seu desempenho, nós estamos falando do poder de Deus agindo na vida das pessoas, mas isso acontece através da sua vida. Né? Capítulo 3, versículo 16, diz assim: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Dentro desse contexto, né, nós vamos ver aqui todo o capítulo, né, tentar condensar. A gente vai ver Pedro e João, eles estão indo, né, passando então por uma porta que tem um aleijado de nascença. Ele era colocado nessa porta diariamente por outras pessoas, para então ali ele poder pedir esmola, e era quase então o horário da oração, e ele então pede ali, né, a esmola para os apóstolos. E então os apóstolos olha para a gente, né? Olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? Em nome de Jesus, né? Levanta e anda. E então o texto diz que espantosamente os pés então daquele aleijado fica firme e eles entram então por aquela porta, né? E vão se deparando então com várias outras pessoas e ele está ali andando, saltitando, todo feliz por ter recebido então aquele milagre, né? Sobre a sua vida. E exatamente dentro desse contexto as pessoas começam a ficar espantados e olham, né? E então Pedro fala: vocês estão olhando para a gente como se alguma coisa tivesse acontecido por nós? Não. E aí que entra esse texto. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. É interessante que ele coloca exatamente esse destaque, que é o nome de Jesus, que também ele participa de todo esse processo. Entendendo que o nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus, como nós cantamos, ele é poderoso. E o próximo slide, só para a gente poder relembrar, né, de apoios, né, versículos para poder então ajudar a gente. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso que existe, então, toda essa questão dessa autoridade.
Ele recebeu essa autoridade. Ele tem esse poder pelo que foi dado exatamente, então, ao nosso Senhor Jesus. Filipenses 2, 9 e 10. Eu acho que aqui não está o versículo todo, mas eu vou ler aqui o texto completo. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. É exatamente o que nós vemos aqui e cantamos como igreja. Isso é incrível e é maravilhoso. O quanto que você crê? Como que está a sua fé? Como que está a sua posição de fé em relação ao mundo? Né? Como foi bem comentado, nós vemos então circunstâncias, vemos alguém pedindo alguma coisa, e é mais alguém pedindo, é mais alguém em uma situação com algum problema, com alguma limitação. Ou, na verdade, você está tão desconexo, tão alienado das coisas que nós ficamos, que, por exemplo, você ficou preocupado esses últimos dias de que não ia faltar água na sua casa, ia faltar roupa limpa na sua casa, ia faltar... Eu pensei que o Lucas ia levantar a mão. Assim. Você sente falta de coisas básicas, de poder dormir. Então, parece que, às vezes, quando a gente não é na nossa rotina, algumas coisas pode ser que a gente perca alguma percepção e isso realmente é um problema. Essa sensibilidade de poder enxergar no outro aquilo que ele está passando e poder ofertar algo incrível para a vida dele é da sua responsabilidade, é da nossa responsabilidade. E das maiores responsabilidades, e o que nós mais precisamos entender é que existe poder no nome de Jesus para que todos os problemas, para que todas as dificuldades, todos os traumas, todas as limitações, os corações rasgados, relacionamentos destruídos, tudo isso possa ser, então, renovado, restaurado, reconstruído, ressuscitado, curado. Qual que seria a palavra? Isso é possível pelo poder que há no nome de Jesus. E esse poder, ele é canal, ele precisa exatamente desse canal que é a sua vida. Fazendo até menção, tem no meio cristão, e eu já falei também, que há poder, né? Você está ali, o sangue de Jesus tem poder. Né? Puxa vida, mas aonde que está escrito? O sangue de Jesus tem poder, literalmente assim. Poder, nós vemos exatamente aqui no nome. O sangue é muito importante, nós vamos ver até outras aplicações, mas o grande foco, e o que eu quero encorajar você, é poder olhar circunstâncias exatamente crendo que o nome de Jesus, ele é poderoso, e ao mesmo tempo, quantas vezes você tem clamado por esse nome ao longo da semana, ao longo do dia. Algum problema acontece, você imediatamente clama pelo nome de Jesus. Não, um problema acontece, você imediatamente vai atrás de um especialista, atrás de um profissional, atrás de alguém que conhece. Você vai atrás de um médico, vai atrás de um orientador, vai atrás de um profissional. Aliás, é um profissional. Nada melhor do que um bom profissional. Mas é disso que nós estamos falando. O quanto que nós talvez estamos tão secularizados. O mundo, ele vai permeando no nosso coração, na nossa vida, que a gente então recorre primeiramente aos nossos recursos, aos profissionais, às pessoas que são especialistas, e quando tudo isso der errado, Senhor, eu preciso que o Senhor opere então algo sobrenatural aqui nessa situação, porque eu não sei como resolver isso. E isso é desde algumas coisas simples do seu dia a dia, como algo complexo. Você precisa ter essa percepção de que o nome de Jesus, ele precisa ser proclamado. E o texto continua, que ele fala então do nome, foi curado pelo nome, e a fé, que é interessante, a fé que vem por meio dele. Dentro desse processo de cura, que nós vemos então aqui desse aleijado, talvez em superar qualquer síndrome do impostor ou de circunstâncias que você vai se deparar e você vai agir, então, de uma forma cada vez mais bíblica,
é entender que a fé, que tudo isso, essa cura foi promovida, a fé também partiu do Senhor Jesus. A fé que vem de Jesus é a fé que traz a cura. Não é uma realização pela sua capacidade, não é uma realização pela sua incrível ousadia, nada é executado, é promovido por você, é algo que do começo ao fim ele é desenvolvido de uma forma sobrenatural pelo poder de Deus na vida das pessoas. De forma bem prática, né? Quanto que talvez a nossa insegurança pode nos atrapalhar, ou quanto que coisas simples do dia a dia, elas precisam ser resolvidas com o nosso posicionamento espiritual. Estava lembrando não, porque eu não lembrei a história completa. Estava compartilhando com a Keila. Algumas crianças estavam brincando, eu acho que estavam brincando em casa, e criança corre para cá, corre para lá, de repente alguém se machucou. Também não lembro que criança que se machucou, mas eu lembro que uma irmã, né, da igreja pegou, olhou o machucado da criança e ela imediatamente passou um metiolate. Ela colocou um band-aid, ela procurou um médico e imediatamente, calma, vamos orar então para Jesus poder cuidar então do seu machucado. E orou com aquela criança. E simples assim. Eu acho que foi a Yumi. Eu acho. E foi em casa, né, as crianças brincando, talvez naquela época que tinha muito de reunião de chá não, do Congresso das Mulheres, aí vocês tomavam chá, né, que era, vocês estavam tomando chá. Eu acho que foi um encontro desses. Quantas oportunidades de problemas que existem na vida das pessoas e cada um de nós temos ofertado uma oração simples, básica, eficaz diante de uma pessoa que está ali, ó, na nossa frente. Puxa, eu estou com um problema em casa, eu não sei como resolver a minha banheira lá que não aquece, né? Que eu estava dando risada com o pessoal lá em casa. Não, você está com problema, Cássio? Vamos orar pedindo para Deus dar direção em tudo isso. Não, eu sei um especialista, você faz isso, desmonta, assiste no canal YouTube e tal. Para quem não entendeu, agora lá em casa tem uma banheirinha pequena, né? Imagina uma banheira, quase cabe eu, né? Quase cabe eu, cabe aquilo. E o sistema, coloquei água para ver se funciona, e a bomba, né? O motor e a bomba funciona, circulando a água, mas tem um sistema de aquecimento que não está funcionando, né? Aí, só para vocês entenderem, aí eu falei para aquilo, tá friozinho, vou preparar um banho quente para aquilo, né? Ela merece. E aí eu inventei de esquentar água no fogão. Irmãos, que tristeza. Eu me arrependi nas 5 primeiras vezes que eu subi e desci a escada, porque é lá em cima, e descendo, assim, liguei todas as bocas do fogão, 5 bocas, com as panelas gigantes, subindo e descendo, e eu nessa crise, é o amor, e eu nessa crise vou atrás de um especialista, coisas simples do nosso dia a dia, né? E eu estou aqui para justamente também poder confessar problemas que a gente vai querer resolver, porque a gente vai resolver. É um problema que, não, o Lealdo está aqui com as costas travadas, vamos pôr uma agulha, né, para poder destravar com a acupuntura. Não, pode. Posso tomar uma aspirina para dor de cabeça? Pode. Não é disso que nós estamos falando, irmãos. Nós estamos falando que a gente pode, muitas vezes, subestimar o poder e o desencadeamento sobrenatural de Deus em circunstâncias que Ele quer fazer algo grandioso. Mas por que não é feito? Porque nós, às vezes, ficamos ali estagnados e nós paramos e não ofertamos o poder do Senhor. Isso na nossa vida, isso na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Capítulo 1 fala que está ali, nós temos a vida de testemunho. Capítulo 2 vem que existe, nós estamos repletos de poder. E agora, então, o capítulo 3 vem, e que nós estamos, então, vendo um momento que Pedro, ele ora em nome de Jesus, em nome. Você já foi em nome de alguém fazer alguma coisa? Né? Logo que entrei na empresa, estagiário, eu chegava para o supervisor, eu tinha que pedir máquinas para fazer preventiva. O supervisor olhava para mim
Primeiro ele queria atacar as coisas em mim, era uma outra época de fábrica, brigava comigo, atacava as coisas. Não, eu vim aqui porque eu preciso de 2 máquinas de preventiva pro senhor fulano de tal. Opa! Aí mudou a história. Um simples estagiário, ele era respeitado e eu tinha que sair, ó, eu tenho mais 5 minutos, eu tenho que voltar, porque ele está liberando, né, toda a equipe da preventiva e eu ainda não tenho nenhuma máquina. Meu Deus. Aí o cara, ele me respeitava, eu tinha autoridade nenhuma. Quem era eu ali? Nada. Nada. Ninguém. Acabei de chegar. Mas eu era respeitado, eles tinham que me entregar o que eu precisava, porque eu estava ali em nome de outra pessoa. É disso que nós estamos falando. Não é algo que acontece por você, pela autoridade que você tem, mas é algo que vai ser executado porque você vai em nome de Jesus. É como, e é exatamente assim, Jesus executando salvação, cura, libertação. É Ele que faz. Mas Ele vai aonde você está. É você avançando, você estando, pisando, verbalizando que tudo isso acontece. Agora, que interessante. Próximo versículo, Atos, só avançando um pouquinho, né? Eu nem sei quem que vai, na escala, vai acabar pegando Atos 19, mas existe aqui alguns judeus que aprenderam, né, que invocar o nome de Jesus, os espíritos malignos obedeciam, né? E então eles começaram a ver ali os endemoniados, tal. E aí nesse contexto eles, olha, em nome de Jesus, né, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam, né? Aí um dia, né, aí entre esse texto, o espírito maligno lhe respondeu, olha, Jesus eu conheço, né? Olha, eu conheço Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Em nome, ir em nome, faz parte o que? Essa autoridade que é passada a você, porque você tem um relacionamento com essa pessoa. Você convive com esse Jesus. Você convive com o Senhor Jesus. Você conhece a Jesus. E por conhecer a Jesus, aí que entra o que você tem que ter discernimento espiritual para entender. Cássio, mas você está falando que toda vez, então, no serviço, quando o chefe falar quebrou a máquina, estou falando, pensando lá na fábrica. Quebrou a máquina, irmãos, deixa então, irmãos não, pessoal da fábrica, deixa então que eu vou orar então para ter liberação da máquina aqui que está quebrada. Os caras vão, assim não dá para trabalhar. Quando que você percebe que é o momento de você poder orar e não orar? Orar, não, vou mandar um e-mail. Vou executar, não, eu vou orar. Como que funciona isso? Exatamente por causa desse relacionamento. Você vai, fala em nome de alguém, porque esse alguém, essa pessoa, está com você. E é algo que vai brotar, vai surgir ali no seu coração, vai ser algo muito claro, muito evidente, um toque sobrenatural ali no seu coração. E digo, até por momentos que eu confessei, Senhor, me perdoe. Momentos que você, assim, você tinha que ter falado, Cássio. Você tinha que ter orado, Cássio. Você ficou quieto aí na sua. Você ficou aí, né, em cima do muro. Lembrando, você tem que se posicionar. É sim ou não? Fala agora. Ah, não, se eu falar, vão me entender mal, vão isso, vão aquilo outro. Não. É algo que é sobrenatural. Nós estamos falando já de todo um desenvolvimento espiritual em que você, pela caminhada de fé cristã, você consegue perceber esse direcionamento específico do Espírito Santo para a sua vida. Coisas assim de você poder aguardar. Não, eu vou aguardar aqui porque Deus tem alguma coisa especial nesse lugar. Não, eu vou para lá porque Deus tem alguma coisa especial. Alguma coisa aconteceu inesperado. Puxa, inesperado que eu digo é tudo. Queimou chuveiro, queimou aquecedor, quebrou o carro, algumas coisas assim que você fala, puxa, que inesperado. Mas tudo você percebe que depois ele vai convergir para algo incrivelmente bom
para a sua vida. Algumas coisas que você fala, essa porta fechou de forma tremenda. Que decepção, né? Oportunidades que se encerram assim que você fala, meu Deus, acabou toda a oportunidade. E que, na verdade, você percebe que é todo um movimento sobrenatural de Deus para abençoar você e abençoar outras pessoas. É disso que nós estamos falando. Você tem que ter essa percepção. Você tem que buscar o Senhor, clamar, orar, ler a Bíblia, orar, jejuar, orar mais, jejuar mais, buscar o Senhor. Por quê? Porque se não for assim, eles são igual as pessoas do mundo, irmãos. Igual as pessoas do mundo. Eu passei a semana, né, o mês em treinamento, e dentro desse treinamento tem uma das pessoas que participou do treinamento com a gente, ele recebe espíritos, né, que ele frequenta a Umbanda e tudo mais. E vendo outros testemunhos, né, que pessoas que vão se aprofundando no mundo espiritual maligno, você vai vendo assim que eles se entregam, se dedicam, param de comer, se trancam num quarto, no escuro, e aí tem um monte de coisa que não é o foco. Mas se por parte deles, para servir o Senhor deles, tem tanta dedicação, e você? Quando foi a última vez que você se dedicou em oração mesmo? Foi no Ashram? Né? Quando foi? Há 2 anos? Não. Quando que pandemia, né? Vai para o 3º ano. Que você participou de um relógio de oração. Tem 3 anos que você não faz isso? Eu estou falando isso também me colocando, tá, irmãos? Para a gente poder perceber algumas coisas que são necessárias, é extremamente importante a gente poder, então, trabalhar na nossa vida. Para a gente poder encerrar, capítulo 3, versículo 6, Pedro ele fala, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Ele começa o diálogo com o aleijado, ali o mendigo, dizendo, eu não tenho. Eu não tenho o que você espera, mas eu posso te oferecer algo que pode ser espetacular na sua vida. Vamos orar. Senhor, esta é a nossa oração e queremos olhar então para a nossa vida e reconhecer aqui como Pedro, ele começa o diálogo com este homem dizendo, eu não tenho. E nós também, cada um de nós aqui, entendemos que não temos tantas coisas, qualificações, recursos, somos tão pequenos e tão limitados. Mas é maravilhoso entender, Senhor, que o Senhor nos envia. E nos envia com autoridade, nos envia como um arauto, nos envia como um representante, nos envia para irmos em Teu nome. E em Teu nome, coisas incríveis, sobrenaturais, devem acontecer, Senhor. E nós queremos, então, de uma forma clara, ao longo dessa semana, em situações que nós pedimos, então, que o Senhor possa proporcionar em nossas vidas, dê discernimento espiritual e toca os nossos corações, quando é necessário fortemente nós darmos uma palavra, quando é necessário fortemente nós estarmos orando por alguém, quando é necessário fortemente um posicionamento e nós clamarmos, então, aonde nós estivermos, na fila do banco, no supermercado, no serviço, na escola, com os familiares, com os vizinhos, nós então apresentarmos esse nome que tem autoridade, que os céus e a terra obedecem, que o inferno está submisso a esse nome que é poderoso, esse nome que pode e quer fazer coisas maravilhosas na vida das pessoas, mas quantas vezes, Senhor, não é feito porque eu estou calado, não é feito porque eu não me posiciono, não é feito porque eu fico pensando em mim, o que vão pensar de mim? Será que vai dar certo?
Será que tudo isso pertence mesmo ao Senhor? Ó Deus, entregamos a Ti todos os resultados. Se sim, se não, de todas as orações, entendendo que todo resultado é do Senhor. Todo nome que vai ser glorificado é somente o Teu nome, Senhor. Mas nós estamos dizendo, eis-me aqui, Senhor. Nós estamos aqui como igreja, entendendo a importância do testemunho, entendendo que há poder sobre nossas vidas, entendendo que nós estamos indo pelo Senhor. Quem há de ir por nós? E nós estamos dizendo, Senhor, eis-me aqui. Nós estamos aqui, Senhor. Então, usa as nossas vidas. Muito obrigado por esse tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém.